Eu trabalho na empresa do meu pai, faço de um todo lá, mas em reuniões, quando vou dar uma dica ou sugestão, meu pai diz: cale a boca e não nos atrapalhe, me traga um café. Logo eu fiz ele entender que não devia me tratar assim. O ar da sala de reuniões estava pesado, carregado com o cheiro de café velho e a tensão de números que não batiam. Eu estava espremida num canto da grande mesa de mogno, a mesma que eu lustrava toda sexta-feira. Meu pai, com sua voz de trovão, apresentava gráficos de queda nas vendas para 2 investidores de cara amarrada. Eu conhecia aqueles números de cor. Eu que tinha organizado as planilhas, pago as contas atrasadas com um pouco que entrava e atendido os telefonemas de clientes insatisfeitos. Eu sabia onde estava o erro, onde o dinheiro estava escoando como água pelo ralo. Respirei fundo, sentindo o coração martelar contra as minhas costelas. Era a minha chance. Pai, comecei, com a voz um pouco mais trêmula do que eu gostaria. Eu estive analisando os relatórios de logística e acho que se a gente mudasse a rota de entrega do fornecedor X para o Y, poderíamos economizar quase 30% e... Ele nem me deixou terminar. Seus olhos frios como 2 pedras de gelo se cravaram em mim. Ele não se virou para os investidores, mas falou para eles como se eu fosse um inseto zumbindo no cômodo. Perdão, senhores. A minha filha às vezes se esquece do seu lugar. Então, ele se virou para mim, o desprezo evidente em cada linha do seu rosto. Cale a boca e não nos atrapalhe. Me traga um café. As palavras dele não foram um sussurro, foram uma ordem alta e clara para que todos ouvissem. Os investidores desviaram o olhar, visivelmente constrangidos. O calor subiu pelo meu pescoço e tomou conta do meu rosto, uma onda de pura humilhação. Senti como se cada par de olhos na sala estivesse me julgando, me vendo como meu pai me via, uma serviçal inútil e intrometida. Eu, uma mulher de 20 anos, tratada como uma criança tola. Com os punhos cerrados debaixo da mesa para que ninguém visse minhas mãos tremendo, levantei-me em silêncio. A caminhada até a porta pareceu durar uma eternidade. Cada passo ecoava o som da minha insignificância. Ao fechar a porta atrás de mim, encostei a testa na madeira fria e fechei os olhos, tentando controlar a vontade de gritar. Lá dentro, eu ouvi a voz do meu pai recomeçando a apresentação, como se nada tivesse acontecido. Para ele, eu já tinha desaparecido. Na pequena copa, minhas mãos agiam no automático. Peguei o pó de café, o filtro, a água. Mas a minha mente estava um caos. Aquela frase, cale a boca e me traga um café, era a trilha sonora da minha vida. Quantas vezes eu já não tinha ouvido variações da mesma ordem? Não se meta em conversa de adulto, quando eu tentava dar uma opinião no jantar. Vá arrumar seu quarto e pare de sonhar acordada, quando falei que tinha ideias para a empresa. Isso não é para você entender, apenas faça o que eu mando. A verdade é que para minha família eu era a faz tudo. A secretária não remunerada, a faxineira, a office girl, a pagadora de contas, a organizadora de arquivos mortos. Eu era a primeira a chegar e a última a sair daquela empresa que carregava o nosso sobrenome. Um sobrenome do qual eu só sentia o peso, nunca o orgulho. Quando o sistema de computadores travava, era para mim que ligavam. Quando um cliente importante precisava receber um pacote urgente no fim de semana, era o meu carro e o meu tempo que eram usados. Quando a minha mãe decidia dar um jantar para os amigos, era eu que passava o dia cozinhando e a noite servindo, para depois ouvir que a comida estava boa, como se tivesse brotado sozinha na mesa. E o pagamento? Meu pai e minha mãe eram categóricos quanto a isso. Pagamento? Nós já te damos um teto, comida na mesa e roupa lavada. Ajudar sua família não é um trabalho, é uma obrigação. Seja grata por tudo o que tem. Grata? Eu me sentia uma prisioneira. Eles me davam o básico para sobreviver, mas me negavam o essencial para viver: dignidade, respeito e a liberdade de ter 1 centavo no bolso que fosse meu de verdade. Eu não podia comprar um livro, tomar um sorvete com uma amiga ou simplesmente guardar dinheiro para o meu futuro, porque eu não tinha futuro aos olhos deles. Meu presente era servi-los. Terminei de passar o café,
o aroma forte enchendo a copa. Coloquei a xícara fumegante em uma bandeja e me preparei para voltar à jaula dos leões. Respirei fundo mais uma vez. Ao entrar novamente na sala, ninguém me olhou. Coloquei o café ao lado do meu pai, que apenas fez um gesto com a mão para que eu me afastasse. Voltei para o meu canto, encolhida na cadeira, sentindo-me menor do que nunca. O resto da reunião passou como num borrão. Eu não ouvia mais nada. Só pensava em como a minha vida tinha chegado àquele ponto. Eu me lembrava de ser uma menina cheia de sonhos, que desenhava prédios e queria ser arquiteta, que escrevia histórias e queria ser escritora, que tinha 1000 ideias e queria mudar o mundo. Onde estava aquela menina? Ela tinha sido soterrada, dia após dia, por ordens, por olhares de desaprovação, por um silêncio que gritava que eu não era boa o suficiente. Minha mãe era cúmplice. Ela nunca me defendia. Pelo contrário, sempre que eu reclamava, ela dizia: "Seja mais humilde, minha filha. A vida é assim mesmo. Uma mulher deve ser discreta e ajudar a família em silêncio." Para ela, meu sofrimento era apenas uma prova de que eu estava cumprindo o meu papel. A reunião acabou. Os investidores saíram com apertos de mão cordiais para o meu pai e um aceno de cabeça desconfortável para mim. Assim que a porta se fechou, meu pai se virou para mim, a raiva ainda queimando em seus olhos. "Nunca mais ouse me interromper na frente de pessoas importantes. Você me fez passar vergonha." "Eu só queria ajudar", sussurrei, a voz embargada. "A sua ajuda é ficar de boca fechada e fazer o que lhe mandam", ele rosnou. "Agora, arruma essa sala, tá uma bagunça." Ele se virou e saiu, deixando-me sozinha com as xícaras sujas, os papéis espalhados e o gosto amargo da humilhação na boca. Naquele momento, enquanto eu empilhava as xícaras de café, algo dentro de mim, algo que estava adormecido há muito tempo, finalmente se quebrou. Não era um barulho alto, mas um estalo silencioso e definitivo. A gratidão que eles tanto exigiam havia se transformado num ressentimento profundo. A obrigação tinha virado um fardo insuportável. E o amor de filha estava dando lugar a uma frieza que eu nunca pensei ser capaz de sentir. Eles não me viam como filha, e naquele instante eu comecei a deixar de vê-los como pais. Aquele estalo silencioso na sala de reuniões continuou a ecoar na minha cabeça durante o resto do dia. Cada xícara que eu lavava, cada papel que eu arquivava, cada telefonema que eu atendia, tudo parecia amplificar a decisão que se formava no meu coração. A humilhação de hoje não foi um evento isolado, foi apenas a gota d'água que fez transbordar um copo que já estava cheio há muitos anos. A paciência que eu nem sabia que ainda tinha, finalmente se esgotou. Quando meu pai passou por mim no final do expediente, ele nem me olhou, apenas jogou um "tranque tudo quando sair" por cima do ombro. Minha mãe ligou logo em seguida, não para saber como eu estava, mas para me lembrar de passar no mercado e comprar os ingredientes para o jantar dela. "Pegue a lista na minha bolsa", ela disse com a voz cansada, de quem teve um dia duro, sem nunca considerar como tinha sido meu. Naquele momento, enquanto ouvia a voz dela, a decisão se solidificou. Eu não ia passar no mercado. Eu não ia fazer o jantar dela. Eu não ia mais trancar aquela empresa como se fosse a minha prisão. Eu ia embora. Dirigi o meu carro velho, o mesmo que eles diziam ser uma generosidade da parte deles, mas que eu usava 90% do tempo para resolver os problemas da empresa, direto para casa. O silêncio no carro era meu aliado. Pela primeira vez em muito tempo, eu não estava pensando em planilhas ou contas a pagar. Eu estava planejando a minha liberdade. Entrei em casa na ponta dos pés. A casa estava vazia, como eu esperava. Fui direto para o meu quarto, o santuário da minha infância que tinha se tornado uma cela. Abri o guarda-roupa e peguei uma mala grande, a mesma que eu usava nas raras viagens em família, onde eu também era encarregada de organizar toda. Mas desta vez eu estava arrumando as malas para uma viagem só de ida. Comecei a jogar minhas roupas dentro dela sem me preocupar em dobrar. Jeans, camisetas, alguns vestidos, as poucas coisas que eu realmente gostava e que não pareciam um uniforme de trabalho. Peguei meus livros, meus cadernos de desenho, as pequenas coisas que definiam quem eu era longe dos olhos deles.
Cada objeto que eu colocava na mala era um pedaço da minha identidade que eu estava resgatando. O mais irônico de tudo era a minha situação financeira. Eu não tinha um centavo no bolso. Nada. Todas as vezes que eu ousava pedir por um salário ou mesmo uma mesada, a resposta era um sermão sobre gratidão e obrigação. Dinheiro pra quê? Você tem tudo o que precisa aqui. Eles controlavam cada aspecto da minha vida e o dinheiro era a coleira mais curta. Mas naquele momento, a falta de dinheiro não me assustou. Pelo contrário, me deu uma estranha sensação de leveza. Se eu não tinha nada a perder, então eu era livre para ganhar tudo. Com a mala pronta ao lado da porta, peguei o celular. Havia apenas uma pessoa para quem eu podia ligar, minha amiga Sofia. Nós éramos amigas desde o colégio e ela era a única que sabia a extensão do que eu passava. Ela sempre me dizia que eu era forte demais, que aguentava muito mais do que qualquer pessoa deveria. Sofia? Eu disse, a voz um pouco embargada quando ela atendeu. Oi, amiga. Aconteceu alguma coisa? Você parece estranha. Eu fui embora, Sofia. Peguei minhas coisas. Eu não aguento mais. As palavras saíram em um soluço que eu não consegui segurar. Houve um silêncio do outro lado da linha, mas não era um silêncio de julgamento. Era o silêncio de quem estava processando a informação. Você está em casa? Eles estão aí. Não, estou sozinha. Mas eu não posso ficar. Eu não tenho para onde ir. Claro que tem, ela respondeu, a voz firme e decidida. Você vem para minha casa, agora. Eu não aceito não como resposta. Mas, Sofia, eu não tenho como te pagar. Eu não tenho nada. Seria só por um tempo, eu juro. Uns 6 meses, até eu arrumar um emprego. Você pode ficar o tempo que precisar, ela me cortou. 6 meses, 1 ano, o que for. Amigas são para isso. Apenas venha, estou te esperando. Desliguei o telefone com lágrimas escorrendo pelo rosto, mas pela primeira vez eram lágrimas de alívio, não de tristeza. Arrastei a mala para fora, coloquei-a no carro e dei uma última olhada para a casa onde cresci. Ela não parecia mais um lar, parecia uma casca vazia. Dirigi até a casa da Sofia sentindo um misto de medo e euforia. Quando cheguei, ela me recebeu com um abraço apertado, que durou quase 1 minuto. Naquele abraço, eu senti o apoio e a validação que nunca recebi da minha própria família. Os primeiros dias foram estranhos. Eu acordava esperando ouvir uma ordem, um grito, uma nova tarefa. Mas tudo o que eu encontrava era o sorriso da Sofia e uma xícara de café que ela mesma fazia para nós duas. Ela me deu espaço, mas também me deu força. Juntas, nós refizemos o meu currículo, que era pateticamente vazio em termos de experiência comprovada, mas rico em habilidades que eu mal sabia que tinha. Comecei a procurar emprego, qualquer coisa. Eu não me importava em começar por baixo. Qualquer trabalho que me pagasse um salário, por menor que fosse, seria um palácio comparado ao castelo de ouro onde eu vivia como uma escrava. Enviei currículos para lojas, escritórios, lanchonetes. A maioria nem respondeu. Alguns me olharam com desconfiança por eu não ter nenhuma experiência de trabalho formal aos 20 anos. Foi então que Sofia viu um anúncio no jornal do bairro, um restaurante de comida tradicional, o Cantinho da Ana. Precisava de uma lavadora de pratos. É um começo, ela disse com otimismo. Eu fui. O restaurante era um lugar aconchegante, com cheiro de comida caseira e um ambiente familiar, mas de um jeito bom, acolhedor. A dona, uma senhora de cabelos brancos e sorriso gentil chamada Ana, me entrevistou na cozinha. Ela olhou meu currículo vazio e depois olhou nos meus olhos. Você nunca trabalhou antes, querida? Eu respirei fundo e decidi ser honesta. Contei a ela a minha história. Não com autocomiseração, mas com a simplicidade dos fatos. Falei do trabalho na empresa do meu pai, da falta de salário, da humilhação constante, da decisão de ir embora sem nada.
Dona Ana ouviu tudo em silêncio, seus olhos expressivos nunca deixando os meus. Quando terminei, ela estendeu a mão e pousou a sua sobre a minha. Nenhuma filha deveria passar por isso. O trabalho é seu se você o quiser. Não é glamuroso, mas é honesto. E aqui, todo mundo é tratado com respeito. Eu comecei no dia seguinte. O trabalho era duro. Minhas mãos ficavam enrugadas da água, minhas costas doíam no final do turno, mas eu nunca me senti tão bem na minha vida. Cada prato que eu lavava, cada panela que eu areava, era uma pequena vitória. No final da primeira semana, Dona Ana me entregou um envelope com o meu pagamento. Eu o abri com as mãos trêmulas. O dinheiro ali dentro não era muito, mas era meu. Ganho com o meu suor, o meu esforço. Naquele dia eu me senti a mulher mais rica do mundo. Claro que meus pais não demoraram a notar minha ausência. As ligações começaram no segundo dia. Primeiro, a voz preocupada da minha mãe. "Onde você está? Seu pai está furioso." Depois, a voz furiosa do meu pai. "Volte para casa agora mesmo, sua irresponsável. Você tem obrigações aqui." Quando eles perceberam que eu não ia voltar, o tom mudou. As ligações se tornaram uma torrente de ofensas. Eu era preguiçosa, ingrata, uma filha horrível que abandonou a família. "Você acha que vai conseguir alguma coisa aí fora? Você não é nada sem a gente." Meu pai gritou em uma das últimas ligações que atendi. A partir daquela, eu parei de atender. Bloqueei os números deles. Cada toque do telefone era uma tentativa de me puxar de volta para a escuridão. E eu estava lutando com todas as minhas forças para ficar na luz. Aquele restaurante, com o seu barulho de pratos e o seu cheiro de tempero, era o meu refúgio. Dona Ana era a minha guardiã. E o meu salário, por menor que fosse, era a prova de que eu podia, sim, ser alguém sem eles. Eu era lavadora de pratos e tinha mais orgulho disso do que carregar o sobrenome deles. Os meses foram passando e a minha nova vida começou a criar raízes. A rotina no restaurante Cantinho da Ana era o meu porto seguro. O cheiro de alho e cebola refogando tinha se tornado o meu perfume, e o som dos pratos e talheres era a trilha sonora da minha nova independência. Eu já não era mais a novata assustada. Conhecia o ritmo da cozinha. Antecipava os pedidos e até ajudava na preparação dos ingredientes quando o movimento apertava. Minhas mãos, antes macias e inúteis para o trabalho braçal, agora eram fortes e ágeis. Eu as olhava com orgulho. Eram as mãos de alguém que se sustentava. Com o dinheiro que eu ganhava, aluguei um pequeno quarto perto do trabalho, para não abusar mais da hospitalidade da Sofia, embora ela insistisse que eu poderia ficar. Ter a minha própria chave, o meu próprio espaço, por menor que fosse, era uma sensação indescritível. Eu estava construindo, tijolo por tijolo, uma vida que era só minha. As ligações dos meus pais tinham parado e o silêncio deles era a paz que eu tanto precisava. Dona Ana se tornou muito mais do que uma chefe para mim. Ela era uma mentora, uma figura materna que a vida tinha me dado de presente. Ela nunca levantava a voz, ensinava com paciência e sempre tinha uma palavra de incentivo. Ela via em mim uma força que eu mesma não sabia que possuía. Muitas vezes, no final do expediente, nós nos sentávamos em uma das mesas vazias, com 2 xícaras de chá e conversávamos. "Sabe, menina", ela me disse numa dessas noites, "eu vejo o jeito que você organiza o estoque. Você tem uma mente para negócios. Vê os problemas antes que eles aconteçam. Isso é um dom." Eu corei, sem saber o que dizer. "Eu só gosto de ver as coisas em ordem, Dona Ana." "É mais do que isso", ela insistiu, seus olhos gentis me analisando. "Você tem potencial para muito mais do que lavar pratos. Você já pensou em voltar a estudar? Fazer uma faculdade?" A palavra faculdade soou como um sonho distante. Era algo que eu sempre quis, mas que meus pais consideravam um desperdício de tempo e dinheiro. "Eu adoraria, Dona Ana, mas é impossível. As mensalidades são muito caras e eu mal consigo pagar o meu aluguel." Ela sorriu, um sorriso enigmático que iluminou seu rosto. "E se não fosse impossível? E se eu te ajudasse?" Eu a encarei chocada. "Ajudar?
Como assim? A senhora já fez tanto por mim? Eu acredito em investir em pessoas boas, ela disse, sua voz firme. Eu vejo o seu esforço, a sua honestidade. O mundo já tem gente demais que puxa os outros para baixo. Eu gosto de ajudar a levantar. Eu te ajudo a pagar a sua faculdade. Pense nisso como um investimento. Um dia, quando você for uma grande administradora, você me paga de volta. Talvez trabalhando aqui comigo. A ideia dela parecia absurda, de tão generosa. Eu fiquei sem palavras, com os olhos cheios de lágrimas. Ninguém nunca tinha acreditado em mim daquela maneira. Ninguém nunca tinha investido em mim a não ser para colher os frutos do meu trabalho de graça. Eu não sei o que dizer, gaguejei. Diga que sim, ela falou com simplicidade. E eu tenho a pessoa certa para te ajudar com toda a burocracia de inscrição e essas coisas. O meu filho, Nextor. Ele está se formando em Direito, entende de tudo isso. Ele pode te orientar. O filho de Dona Ana. Eu já tinha ouvido falar dele, mas nunca o tinha visto. Ele estudava em outra cidade e só vinha para casa nos feriados, mas agora estava de volta para as férias de verão. Eu senti um frio na barriga. A generosidade de Dona Ana já era avassaladora. Agora eu teria que lidar também com o seu filho bem-sucedido. Eu me senti pequena de novo. A lavadora de pratos que ia conhecer o filho advogado da patroa. No sábado seguinte, Dona Ana combinou que ele passaria no restaurante para me conhecer. Eu passei a manhã inteira nervosa, esfregando panelas com mais força do que o necessário. E então, ele chegou. Ele não entrou pela porta dos fundos, como eu esperava. Entrou pela frente, como um cliente. Era alto, com os mesmos olhos gentis da mãe, mas com uma energia vibrante. Vestia-se de forma simples, mas elegante, e tinha um sorriso que me desmontou completamente. Ele se aproximou da cozinha e perguntou por mim. Você deve ser a... Ele começou, olhando um papel em sua mão. Sou eu, respondi, secando as mãos no avental e sentindo meu rosto queimar. Nextor, ele disse, estendendo a mão. Prazer em conhecer. Minha mãe fala muito bem de você. O aperto de mãos dele era firme e quente. O prazer é meu. E eu que agradeço a sua mãe por tudo. Ela me disse que você quer fazer faculdade e precisa de uma ajuda para começar. Eu trouxe alguns guias de cursos. Podemos dar uma olhada se você tiver um tempo. A voz dele era calma e respeitosa. Não havia um pingo de arrogância ou pena no seu tom. Ele me tratou como uma igual, como alguém que estava simplesmente buscando ajuda para um projeto. Naquela tarde, depois do meu turno, nós nos sentamos na mesma mesa, onde eu conversava com a mãe dele. Ele espalhou os papéis e começou a me explicar sobre os cursos, os processos de inscrição, as possibilidades de bolsa. Enquanto ele falava, eu me peguei observando ele. Ele não era apenas bonito, ele era inteligente e, sobretudo, gentil. Ele fazia perguntas sobre os meus interesses, ouvia com atenção as minhas respostas. Quando eu mencionei com vergonha que na empresa do meu pai eu tinha tido uma ideia sobre logística, os olhos dele brilharam. Isso é administração pura, ele exclamou. Gestão de recursos, otimização de processos, você tem um talento natural para isso. Deveria investir nessa área. Ouvir aquilo dele, um estudante de direito, um homem inteligente e do mundo, foi como ouvir uma profecia. Foi a validação que meu pai sempre me negou. Naquele momento, eu soube que era isso que eu queria fazer. Nossas reuniões sobre a faculdade se tornaram mais frequentes. Ele me ajudou a preencher cada formulário, a escrever a minha carta de apresentação. E, inevitavelmente, nossas conversas se aprofundaram. Falávamos sobre livros, filmes, sobre os nossos sonhos e medos. Descobri que ele também se sentia pressionado a seguir uma carreira que não era sua paixão, mas que, ao contrário de mim, sempre teve o apoio da mãe para encontrar o seu próprio caminho. A atração entre nós era palpável, crescendo a cada encontro. Um café depois de uma sessão de estudos se transformou num jantar. Um jantar se transformou numa longa caminhada sob as estrelas. Com Nextor, eu me sentia inteligente, interessante, bonita. Ele me via de verdade. Uma noite, estávamos revisando minha inscrição final para a faculdade de administração. Eu estava exausta, mas feliz. Eu consegui, sussurrei olhando para a tela do computador. Graças a você. Não, ele disse, virando-se para mim, seu rosto a centímetros do meu. Você conseguiu.
Eu só te mostrei a porta, você que teve a coragem de atravessá-la. E então ele me beijou. Foi um beijo suave, terno, mas que carregava toda a intensidade das últimas semanas. Era um beijo de admiração, de carinho, de promessa. Naquele beijo, eu não era a filha humilhada, nem a faz-tudo, nem a lavadora de pratos. Eu era uma mulher que estava se apaixonando, uma futura universitária, dona do seu próprio destino. Quando o resultado da faculdade saiu e eu vi meu nome na lista de aprovados, eu chorei de alegria. A primeira pessoa para quem liguei foi Dona Ana. A segunda foi Nextor. Ele apareceu no meu pequeno quarto com um buquê de flores e um sorriso que valia mais do que todo o dinheiro do mundo. Nós nos apaixonamos. Eu estava na faculdade, tinha um homem maravilhoso ao meu lado e pela primeira vez na vida, o meu futuro era uma tela em branco, pronta para que eu pintasse a obra-prima que eu quisesse.